Estamos no Monte das Beatitudes ou o Monte das Bem-aventuranças, conhecido como o Monte Eremos. Uma estrutura que a Igreja Católica adquiriu, criou um belo de um jardim. Nesse lugar eles têm proporcionado não só um ambiente com boa infraestrutura para receber os turistas, com locais para meditação, fotos, mas ao longo do tempo muitos desses locais foram tidos como sagrados e igrejas foram edificadas. Nós temos aqui a Igreja das Beatitudes e dentro desse terreno, dessa imensa área, nós temos, além de jardins maravilhosos, nós temos a vista para o Mar da Galileia. A Galileia era uma região que envolvia muitas cidades e ela era alvo de desprezo. Quando a Bíblia está dizendo que ela se tornou desprezada, nós precisamos entender qual era a mentalidade das pessoas naquela época. Agora, por que era chamada de Galileia dos gentios? A definição de gentios eram os não-judeus, eram os outros povos. Nós estamos falando de um território de Israel, dado a tribos de Israel, mas que está sendo chamado de Galileia dos gentios. E há algumas razões para isso que eu queria rapidamente abordá-las. Em primeiro lugar, desde o início da distribuição da terra de Canaã, nos dias de Josué, a Bíblia diz em Juízes 1:30 que Zebulon nunca conseguiu expulsar os cananeus por completo que habitavam na sua região. Então a mistura com os gentios ela sempre esteve presente desde o início. Em 1 Reis 9:11, diz que Salomão deu 20 cidades da Galileia para Irão, rei de Tiro, que não é muito distante daqui, em troca de toda a madeira que ele forneceu para a construção do templo. Isso fez com que gentios viessem povoar essas cidades também. Mais para frente, a Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 15, verso 20, que Ben-Hadad, rei da Síria, veio do norte e invadiu essa terra de Naftali. Então nós tivemos mais uma vez gentios se estabelecendo aqui. E finalmente a Bíblia diz em 2 Reis 15, 29, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Eijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Eles praticavam essas técnicas de repovoamento e fizeram exatamente a mesma coisa com Samaria. A Bíblia nos aponta o desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos, pelos mesmos motivos que nós vamos enumerar aqui em relação aos galileus. No Novo Testamento, no Evangelho de João, lá no capítulo 7, nós vemos que as autoridades dos judeus mandaram guardas para prender Jesus. Eles voltam sem ter feito isso, dizendo, ninguém nunca falou como esse homem. Os fariseus dizem, por acaso vocês também creram neles? Observe que ninguém dos fariseus creu nele. Essa plebe que está acreditando nele é maldita. Nicodemos vai falar em defesa de Jesus e diz, Nicodemos, um deles, diz o texto, eu vou ler do versículo 50 ao 52 de João 7. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso de que tu também és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Eles naquela hora estão dizendo, você virou um galileu agora para defendê-los? Não existe profeta vindo daquelas terras. Elas eram muito desprezadas. Em Atos 2, quando eles estão falando em outras línguas, no dia de Pentecostes, a pergunta às pessoas, não são porventura galileus esses que estão falando na nossa língua? Eles poderiam só ter dito, olha, são judeus falando a nossa língua. Mas eles definem explícita e taxativamente como galileus. Eles estavam dizendo que esse era um povo sem cultura, era uma região pobre, era uma região onde os costumes dos gentios vieram, havia muito paganismo, muita idolatria, era uma área desprezada por conta do seu pecado. Quando a Bíblia diz o povo que jazia em trevas, está falando não só da ignorância, de conhecimento intelectual, mas está falando do conhecimento de Deus. Foi nesse lugar que Jesus veio estabelecer o seu ministério, começando pelos desprezados, pelos mais pobres, pelos considerados mais pecadores. Isso fez com que houvesse desprezo pela sua própria pessoa e pelo seu próprio ministério, mas nos mostra o coração de amor, de inclusão que Deus
Deus tem. Agora, diferente do que alguns têm dito, que Deus parece não se importar que o pecador continue pecando. A primeira mensagem de Jesus que nós lemos aqui em Mateus para esse povo foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A boa mensagem nisso é que Deus nos ama, oferece perdão para os nossos pecados, mas Ele nos chama taxativamente a abandonar uma vida de pecado, para deixar que agora Ele, pelos seus princípios, nos governe e estabeleça o seu reino na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 8, o Senhor Jesus declara: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor Jesus, quando usa a expressão bem-aventurados, traduzido em outras versões como felizes, Ele está dizendo que há algo que nós fazemos e há também uma consequência. Em primeiro lugar, Ele começa falando de uma bem-aventurança, que é o coração limpo. Mas em segundo lugar, ele fala de uma consequência, porque eles verão a Deus. Quando Jesus está falando do coração, nós sabemos que ele não está falando literalmente do órgão que bombeia o sangue. Ele está dando ênfase no interior. Agora, eu e você precisamos perceber que Jesus coloca o foco no coração. E a pergunta é: por que o foco no coração? Porque algo que aprendemos nas Escrituras é que Deus não olha o exterior. Ele olha em primeiro lugar o coração. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, quando Samuel é enviado por Deus para a casa de Jessé para escolher um dos seus filhos que Deus queria que fosse ungido para ser rei, ele bate os olhos no irmão mais velho, Davi, e se impressiona. E o Senhor diz para ele: não se impressione com a sua aparência. O Senhor diz a Samuel: o homem vê o exterior, Deus vê o coração. O que chama a atenção de Deus é aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes o nosso exterior pode ou não expressar o que está dentro, mas a verdade é que o foco é no coração. O que nós vemos na palavra de Deus é que a religião, por outro lado, a religiosidade, ela tende a enfatizar mais o exterior do que aquilo que é o interior. No mesmo Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz, no capítulo 6 de Mateus, e logo no versículo 1, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai. Jesus não está dizendo que o que fazemos não acabará inevitavelmente sendo visto. Ele está dizendo que a motivação de fazer não deveria só a de ser visto. Porque muitas vezes as pessoas concentram, e a religião faz muito isso, a religiosidade concentra no comportamento, no exterior, algo que deveria ter início no íntimo, algo que deveria ter início no nosso coração. Quando o Senhor Jesus confronta os fariseus, que eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo, ele diz o seguinte, e esse relato está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 5. Ele diz: praticam, porém, as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, alongam suas franjas, amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus estava dizendo o seguinte: eles fazem só com o fim de ser vistos. Há muitas pessoas com aparência e com uma encenação de justiça. E esse seu comportamento, na verdade, não reflete algo que começou no coração. Esse texto nos mostra que os fariseus eram mestres nessa arte da religião, da religiosidade, preocupados não com aquilo que está no coração, mas com uma encenação do lado de fora. Algo que nós vemos Deus, na verdade, ter um posicionamento contrário e repreendê-los. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós lemos lá no capítulo 7, nos versículos 6 e 7, Jesus citando uma palavra do profeta Isaías. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Ele chama isso de uma adoração inútil, vã, e diz: em vão me adoram. O que ele está dizendo é que ter o exterior, diz um ato de adoração, os lábios honrando a Deus, mas isso não ser
o fruto ou a consequência de um coração que o deseja e que se inclina para ele, faz com que a nossa adoração meramente exterior seja considerada inútil. Então, quando falamos do exterior e do exterior, é importante entender isso, até porque o próprio conceito de santidade precisa ser visto nessa perspectiva. No mesmo capítulo 23 de Mateus, que lemos agora há pouco, dessa vez, a partir do versículo 25, nós temos Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está falando a nata da religião dentro do judaísmo. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo. Ele diz para que também o seu exterior fique limpo. Ele diz primeiro comece do lado de dentro, para que depois se manifeste do lado de fora. 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quando Jesus os chamava de hipócritas, a palavra que ele está usando aqui, ela muitas vezes era usada para um ator de teatro. Era usado para alguém que dissimulava, era usado para alguém que encarnava um papel que era uma fantasia e não a realidade. E ao chamá-los de hipócritas, ele está dizendo que eles eram mestres na arte da dissimulação. Ele diz: porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Fica muito claro para mim essa distinção entre o interior e o exterior. E a razão pela qual o foco precisa ser o interior é que não se muda a conduta sem que haja primeiro mudança de natureza. A palavra do Senhor traz uma ilustração muito interessante lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13 e no versículo 23. A Bíblia diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Deus faz referência ao etíope, que já nos tempos antigos era conhecido por uma pele mais escura. Ele diz, ele não pode mudar a sua pele. O leopardo não pode mudar as suas manchas, porque ele está dizendo é uma questão de natureza. Ele diz da mesma forma, vocês não podem fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Apesar da palavra acostumado, fala de alguém que foi ensinado, instruído e repete um comportamento, o exemplo que ele dá fala de natureza. O leopardo não pode mudar suas manchas porque é a sua natureza. O etíope não pode mudar a cor da sua pele porque é a sua natureza. Jesus está dizendo que um comportamento não se muda exteriormente sem que haja primeiro uma mudança interior, a mudança de natureza. É por isso que o coração é o centro. A palavra de Deus nos diz o seguinte, já falei que o termo coração não se refere apenas ao órgão que bombeia o sangue. A palavra de Deus diz o seguinte em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando algo afeta o coração, vai afetar o resto da nossa vida. É como a nascente de um rio. Se você polui a nascente de um rio, você vai comprometer todas as águas que vão correr depois, durante toda a extensão daquele rio, em todo o seu leito. A Bíblia está dizendo, guarda o coração. Se as fontes forem contaminadas, o resto será. Se a fonte for afetada por algo, o resto também será. Então guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É por isso que já desde a velha aliança, quando Deus trabalhava com a circuncisão, o Senhor já anunciava que o que ele queria proporcionar era não apenas a circuncisão física e literal. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, a palavra de Deus nos faz a seguinte afirmação, lembrando que a circuncisão era parte do ritual da aliança que os israelitas tinham instituído por Deus desde Abraão. Normalmente, o pai circuncidava o filho no 8º dia de vida. A circuncisão era o corte do prepúcio, da carne excedente do pênis. E esse ritual de derramamento de sangue falava não só da força da aliança que eles tinham com Deus, como da transmissão da aliança de geração em geração. Mas em Deuteronômio 36, a Bíblia diz, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Deus já estava anunciando profeticamente o que o apóstolo Paulo vem afirmar depois aos crentes da nova aliança. Em Romanos 2, 28 e 29, a Bíblia diz, judeu não é aquele que é exteriormente, circuncisão não é só aquela que é na carne, mas sim aquela que é no
coração. Deus quer fazer uma obra no nosso coração. Interessante que a palavra de Deus relaciona o batismo. Lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo fala que ele é a circuncisão do coração. Assim como a circuncisão no Velho Testamento era o selo da fé professada, o batismo é no Novo. E a Bíblia diz que algo acontece no nosso coração, através do profeta Ezequiel. O Senhor prometeu, lá em Ezequiel 36, nos versículos 26 e 27, ele prometeu que iria tirar um coração de pedra e que ele iria nos dar um coração de carne. Isso é mudança de natureza. Quando perguntaram a Jesus a razão pela qual Moisés permitiu o divórcio, deu exceção do divórcio durante a lei, Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. As pessoas tinham uma dificuldade enorme de perdoar e de relacionar, porque não tinha mudança de natureza. É por isso que Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. E diz: agora, porém, eu quero dizer, ame o seu inimigo. Ore por ele, ore pelos que vos perseguem. Por que que agora ele pode dizer, antes não era assim, agora será assim? Ele está dizendo porque haverá capacitação sendo liberada da parte de Deus sobre vocês, através da mudança de coração, da mudança de natureza. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até 3, nos fala que ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O texto diz que nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. O problema era um problema de natureza. E qual era a solução de Deus? Nascer de novo para manifestar uma nova natureza. É por isso que Jesus diz a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Nicodemos pergunta: como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e sair novamente? Jesus diz: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é espiritual, é a mudança e transformação que o Senhor tem para operar em nós. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou nova criação é. Nós podemos ser gerados de novo. E isso nos proporciona uma verdadeira mudança, uma verdadeira limpeza que começa do íntimo. Paulo diz: alguns de vocês eram impuros, eram roubadores, eram ladrões. Ele diz: mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Essa transformação nos leva ao resultado. Ser limpo de coração não é algo que o homem faz de si mesmo. É algo que ele se sujeita para que Deus faça na sua vida. E qual a consequência? Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus. Nós precisamos entender que isso nos remete ao que a Bíblia chama de santificação. Em Hebreus 12,14 a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para vermos o Senhor é necessário santificação. E a santificação ela tem dois níveis. Ela começa por essa experiência inicial de entrega de vida ao Senhor Jesus, do novo nascimento, mas ela se estende depois. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, tempo passado, pretérito, algo que já aconteceu, e de chamados para ser santos, algo que temos não apenas que manter, mas desenvolver e ainda alcançar. Nós chamamos isso de santificação inicial e progressiva. Isso está bem exemplificado lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, quando Deus diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, como o carmesim, está falando de duas coisas que tingiam o tecido e eram difíceis de ser removidos. Deus disse: eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Deus não fala só de duas coisas que tingiam, que manchavam um tecido, ele fala de dois resultados de limpeza, de dois tipos de brancura. Uma é a comparação com a neve, que vem do alto e representa a santificação e a justiça de Deus que nos é imputada em Cristo Jesus e se recebe pela fé, é uma experiência instantânea. Mas ele fala também da lã, que brota de dentro para fora na ovelha. E esse é o exemplo da santificação progressiva. É quando eu e você nos deixamos ser dominados pela nova natureza. É quando subjulgamos a velha natureza. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz que nós temos que nos despir. É como tirar uma roupa, nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. O que Deus colocou à nossa disposição no reino espiritual precisa de uma forma posicional, prática, comportamental ser manifestado no dia a dia. Essa santificação vai nos levar a um resultado. Ao que eu e você precisamos entender que a santidade não é um fim em si mesmo. Ela é a ponte
para a intimidade. Intimidade é o sonho de Deus para o coração de cada um de nós, para o relacionamento dele com cada um de nós. Desde que criou o homem, estabeleceu o primeiro casal no jardim, Deus diariamente os visitava. Ele queria relacionamento. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A santidade não é um fim em si mesmo, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. A intimidade que o pecado tem o poder de nos afastar dela. Isaías 59 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Agora, quando vencemos o pecado, nos permitindo ter a santificação inicial, mas também a progressiva, a ponte de intimidade com Deus que Cristo nos proporcionou é preservada através da nossa atitude, através da nossa conduta, e isso nos permite viver o sonho, o projeto de Deus para cada um de nós, que é essa intimidade. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática, que nos ajuda não só a entender, mas do ponto de vista prático do dia a dia, nos ajuda a aplicar essas verdades. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já falamos antes na pregação que ninguém tem o coração limpo por si mesmo. Aliás, esse é o engano de alguns. Provérbios 30:12 diz que a gente que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavado da sua própria imundície. Então a questão não é como eu me vejo, é como Deus me vê. A palavra de Deus diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos nós precisamos desse banho que só Deus, pode nos dar quando invocamos o nome de Jesus, quando clamamos por salvação. Dito isso, entendendo que essa salvação não vem por obras, eu acho que é justo a gente destacar aqui que a gente vai andar em obediência porque a gente foi salvo e não para ser salvo. A ideia não é o que eu faço para conseguir ser limpo de coração, isso só Deus pode me proporcionar. Mas uma vez que eu experimentei isso, entregando minha vida a Cristo, invocando o nome dele, recebendo pela fé essa salvação, é lógico que agora cabe a mim, cabe a cada um de nós, preservar essa pureza que nos foi transmitida. Como você diria que a gente pode fortalecer essa pureza, Alice? Uma ferramenta, então, para essa preservação pode ser analisar todo tipo de conteúdo que nós vamos consumir, porque aquilo que nós estamos colocando para dentro também é aquilo que vai sair. Então, quanto mais a gente se enche da palavra, quanto mais tempo a gente passa com Jesus em oração, também tendo referenciais na nossa vida, mais natural isso vai ser. Tipo, as pessoas vão ver Jesus na tua vida, os teus pensamentos, você vai olhar para as situações de forma diferente, não vai ser algo só, tipo, um esforço muito grande da tua parte, mas realmente Cristo em nós, que é a esperança da glória, até nos nossos pensamentos, né? Então, basicamente, se alimentar de Cristo, da comunhão com Ele, da leitura bíblica, esses momentos que a gente precisa ter com Deus, seja a sós, ou seja cultuando, adorando na igreja, não é só uma rotina, uma disciplina cristã, mas é parte daquilo que a gente se alimenta. Eu acredito que essa ideia precisa ser destacada. A obediência, ela é porque a gente foi salvo e não simplesmente para ser salvo. Mas, como foi dito anteriormente na palavra, se o pecado nos separa de Deus, a santidade nos leva a fazer o caminho oposto. Ou seja, ela não é um fim em si mesmo. A pureza e a santidade, elas são uma espécie de ponte para que a gente possa viver a intimidade com Deus. E quando Jesus diz bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, ele deixou claro, porque eles verão a Deus. Eu acho que algo que deve nos motivar é pensar sempre na recompensa, no resultado final. Ninguém deveria ser inconsequente. Quando a gente quer uma coisa boa, a gente tem que mensurar o quanto custa chegar até lá e se vale a pena buscar e pagar o preço para chegar lá ou não. Assim como o oposto também é verdadeiro. Quando a gente sabe de uma consequência ruim, a gente tem que fazer todo o possível para contornar aquilo. Vocês acreditam que o que falta muitas vezes para as pessoas é essa consequência, a capacidade de mensurar o que elas vão ter em Deus e principalmente o que é eterno? Sim, eu acredito. É porque é uma caminhada, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, acham tipo,
pronto, agora eu sou puro, tipo, eu escolhi Deus, agora minha vida, tipo, tudo é puro. Mas é uma escolha diária que a pessoa tem que fazer, igual a Alissa falou, tipo, deixar as coisas boas entrar e fazer decisões constantes e caminhar com Deus a chegar a esse ponto da eternidade, né? Eu acho que até a gente percebe tanto no dia a dia como as pessoas com que a gente caminha influenciam o jeito que às vezes a gente se comporta, o jeito que a gente fala. Então acho que a gente caminhando com Jesus, não é inevitável que a gente vai ser transformado e purificado pelo objetivo e o fim que mais nos interessa. Né? Mas além dessa purificação inicial e da responsabilidade de alimentá-la, eu acho que é enxergar a longo prazo o que nos aguarda. O texto diz, porque eles verão a Deus. A gente sabe que ver a Deus não é literal agora, né? É o que está nos reservado no futuro, se a gente permanecer dentro desse trilho, mas ao mesmo tempo essa expressão ver a Deus, mesmo que não seja literal, ela me inspira de uma intimidade que pode ser, falando de uma intimidade que pode ser vivida agora. Salmo 25:14, né? Ele diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E essa ideia de não só ser temente, obediente a Deus para uma recompensa futura, mas poder ter uma intimidade com Ele agora, ainda que a visibilidade dele seja só futura, me motiva, me empolga. Eu acredito que isso precisa ser algo que motive as pessoas, o resultado. Ver a Deus, desfrutar do que Ele tem. E sempre que fala de coração puro, eu lembro das crianças, assim, eu acho que elas são um símbolo disso. E nós precisamos também nos tornarmos como eles, né? E é só através do novo nascimento mesmo que a gente pode chegar nesse lugar. Porque eu fico pensando, como pode um homem que já viveu às vezes tantas coisas e já viu tantas coisas ser puro novamente, né? Sim. E o próprio Jesus falou que se a gente não se fizer como criança, acho que esse é o texto que está citando. Sim. Agora, quando Jesus falou para Nicodemos sobre nascer de novo, eu acho que essa é a única forma de voltar a ser criança. Ele falou, como isso é possível? Alguém vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? A explicação de Jesus foi que isso é espiritual, né? Então, alguém que já foi tão machucado, ferido pela vida e pela sujeira toda e o pecado desse mundo, só tem um jeito de recomeçar com a pureza da criança, é quando a gente nasce de novo e vive essa transformação interior. É por isso que pureza começa no coração, com a mudança de natureza, e você precisa se certificar que você teve esse segundo nascimento em Cristo e passou a ser a criança com a pureza que agora vem dele no seu coração. Pureza essa você vai ter que manter, mas que sozinho não tem como receber. Que o Senhor nos ajude a viver profundamente essa pureza de coração e intensamente o resultado de ver a Deus.